O PowerPoint, o mais completo e popular programa de apresentações, agregou recursos e melhorias importantes na versão 2010. Neste curso, vamos mostrar como o software funciona, destacando as novidades da nova edição. Exploramos a interface, que manteve as guias e as faixas de opções que caracterizaram a versão anterior. A novidade é a guia Arquivo, que traz informações mais completas sobre os arquivos, facilidade de uso e opções de tarefas bem detalhadas. Construímos uma apresentação com os recursos básicos do programa e mostramos como salvá-la nos principais formatos. O destaque aqui é a criação de seções, uma forma de agrupar slides por temas e facilitar a vida do apresentador. O slide mestre e a maneira de editá-lo têm um capítulo especial. Detalhamos também como produzir gráficos rapidamente no Excel e editá-los no PowerPoint. Os recursos de edição de imagens ganharam reforço na versão 2010. Além de correções melhoradas de nitidez, brilho e contraste, o PowerPoint traz uma ferramenta para recortar o plano de fundo em poucos cliques. Como animar objetos e inserir transições entre slides são o assunto de um detalhado passo a passo. Nele, estão contemplados o novíssimo pincel de animação, efeitos 3D e transições dinâmicas. Mostramos como inserir e reproduzir áudio e vídeo nos slides. Nesse capítulo, exploramos os novos recursos de edição e como inserir clipes do YouTube nos slides. Apresentações criadas no PowerPoint 2010 podem ser editadas por várias pessoas ao mesmo tempo. Vemos como esse recurso funciona num arquivo salvo num servidor da internet. O PowerPoint 2010, por padrão, abre numa tela como esta. No centro, temos a área de trabalho com um slide em branco. À esquerda, fica o painel de navegação entre slides e tópicos. No alto, estão as guias e as faixas de opções de recursos. Abaixo, ficam a barra de status e os modos de visualização. Ao clicarmos numa guia, aparece a respectiva faixa de opções de recursos. Observe que a faixa é dividida em grupos de comandos relacionados a determinadas tarefas. Cada grupo é identificado por um nome que indica o que ele faz. No topo da tela à esquerda, temos a barra de acesso rápido. Por padrão, ela traz os comandos salvar, desfazer e repetir. Basta um clique no ícone do disquete, por exemplo, para salvar o trabalho. Ao clicar na seta ao lado da barra, abrimos um menu de personalização. Para acrescentar o comando abrir, por exemplo, à barra de acesso rápido, clique sobre ele. Um segundo clique o faz sair da barra. Caso o comando desejado não esteja no menu, acione mais comandos. Na caixa de diálogo Opções, escolha o comando na coluna da esquerda, clique no botão Adicionar e finalize com OK.
A barra de acesso rápido pode mudar de lugar. No menu de personalização, clique em Mostrar abaixo da faixa de opções. A barra vai aparecer entre a faixa de opções e o painel de navegação de slides e tópicos. À esquerda da barra de acesso rápido há um ícone. Ao clicar nele, temos um menu de opções para fechar o PowerPoint e alterar o tamanho da janela. Para fazer isso mais rápido, use os comandos do canto direito: minimizar, restaurar ou maximizar e fechar. No centro da barra fica o nome do arquivo. No PowerPoint 2010, o botão de ajuda permanece no canto superior direito, acima da faixa de opções. O botão de ajuda ganhou a companhia de uma seta. Com um clique na seta, recolhemos a faixa de opções e ganhamos espaço na área de trabalho. Mais um clique e a faixa volta ao normal. O acesso aos arquivos agora é missão da guia Arquivo. Por ela, salvamos, abrimos, criamos e imprimimos as apresentações. O item Opções abre a caixa de diálogo que concentra os meios de configuração dos arquivos e do próprio programa. Já o item Informações reúne tudo o que diz respeito ao arquivo. O rodapé da tela manteve-se inalterado na versão 2010. Do lado esquerdo, a barra de status exibe o número do slide na tela, o nome da apresentação e o idioma. Do lado direito, ficam os modos de visualização e o botão deslizante do zoom. Um clique no quadradinho no canto direito ajusta o tamanho do slide à janela. Agora, vamos explorar as guias e as faixas de opções do PowerPoint 2010. A guia Página Inicial reúne os principais itens de formatação. Os comandos estão agrupados em Área de Transferência, Slides, Fonte, Parágrafo, Desenho e Edição. Nem todos os recursos da faixa ficam à mostra. Quando selecionamos um título, por exemplo, ativam-se os comandos relativos a texto. A guia Formatar, que não estava visível, aparece oferecendo ferramentas de desenho. Observe os painéis de estilo. Não é preciso clicar neles para ter uma visão prévia. Com o título selecionado, basta passar o ponteiro do mouse sobre o estilo para ver como ficará. Avalie outros estilos acionando o botão Mais. Clique no estilo escolhido para aplicá-lo e fora do slide para as guias voltarem ao normal. A guia Inserir traz comandos para incluir itens externos na apresentação. Podemos inserir tabelas, imagens, ilustrações, links, texto, símbolos e mídia. Vamos inserir uma imagem clicando no ícone correspondente do grupo Imagens. Na caixa de diálogo Inserir imagem, escolha uma e clique em Inserir.
Note que a guia Formatar tornou-se ativa, desta vez oferecendo ferramentas de edição de imagem. O painel de estilos de imagem funciona da mesma forma que os de texto. Passe o ponteiro do mouse sobre o estilo para ver como ficará quando aplicado. A guia Formatar é flexível. Observe este slide com elementos de desenho e de imagem. Ao selecionarmos a foto, aparece a subguia Ferramentas de Imagem. Clicamos nela para exibir os recursos de edição. Ao selecionarmos o desenho, surge a subguia Ferramentas de Desenho. Na guia Design, ficam os comandos relativos à configuração de página, temas e planos de fundo. A guia Transições reúne os vários efeitos para aplicar na mudança de um slide para outro. Em Animações, encontram-se os comandos para dar movimento a objetos do slide. A guia Apresentação de Slides inclui recursos para iniciar e configurar a apresentação. Podemos gravar uma narração e testar intervalos, cronometrando o tempo necessário para falar o texto. A guia traz ainda o grupo Monitores, que permite escolher a resolução de tela da apresentação. A guia Revisão contém elementos para corrigir o texto, definir o idioma, introduzir comentários e comparar com outra. Já a guia Exibição define itens como os modos de exibição da apresentação, os níveis de zoom e as janelas do programa. As faixas de opções podem ser personalizadas. Para exibir um comando numa faixa, acione a guia Arquivo, item Opções. Na caixa de diálogo, escolha Personalizar faixa de opções. Escolha o comando na lista da esquerda, a guia na lista da direita e clique em Adicionar. Nada impede que você crie uma guia pessoal com os comandos mais usados. Na caixa de diálogo, clique em Nova Guia e em Renomear. Dê um nome a ela e clique em OK. Acione o botão Novo Grupo, adicione os comandos e renomeie. Está feita a nova guia. Caso você prefira usar atalhos de teclado para ter acesso às guias e seus recursos, tecle Alt. O PowerPoint exibe a letra ou número correspondente ao atalho. Assim, para ir à guia Design, tecle G e para o item Estilos de plano de fundo, tecle U. Use a tecla ESC para voltar ao modo de exibição normal. Já vimos como o PowerPoint funciona. Agora vamos construir uma apresentação com os recursos básicos do programa. Há várias formas de iniciar. Começamos do zero, clicando na guia Arquivo e selecionando Novo. Na tela Modelos e Temas disponíveis, escolhemos Apresentação em branco e clicamos em Criar. Outra possibilidade é iniciar a apresentação utilizando um modelo. Em modelos de exemplo, há vários deles, como álbuns de fotos e apresentação em tela widescreen. Observe que a novíssima guia Arquivo possui controles de navegação. Clique em Voltar. Se você tiver um modelo pronto e quiser utilizá-lo, acione Meus modelos. Abre-se uma janela com a lista de modelos salvos.
Caso nenhum deles atenda à sua necessidade, experimente baixar outros da internet. Para isso, clique num dos itens de modelos do Office.com ou digite um tema no campo de busca e clique na seta. Quando nenhum modelo se adapta a uma ideia e começar a apresentação de uma página em branco parece árido demais, podemos partir de um tema. Clique em Temas. Selecione um deles e clique em Criar. Assim, temos uma base de design para a apresentação. Uma outra forma de começar é abrir uma apresentação existente e usá-la como ponto de partida para uma nova. Para isso, clique em Novo a partir de Existente. No nosso exercício, começamos a apresentação do zero e vamos escolher um tema. Na guia Design, selecionamos um tema. Um clique no botão Mais nos leva às opções disponíveis. Se nenhuma agradar, busque alguma salva no computador, clicando em Procurar temas. Na galeria de temas, passe o mouse sobre uma opção e avalie o resultado no slide. Quando se decidir, clique no tema para aplicá-lo. Vamos criar outro slide. Na guia Página Inicial, no grupo Slides, acione Novo Slide. Clique na parte superior do botão, se quiser um slide padrão com espaço para título e conteúdo. Se quiser um slide com outro layout, clique na parte inferior do botão. Outro caminho é clicar com o botão direito do mouse num slide da coluna à esquerda e escolher Novo Slide. O menu de contexto oferece várias opções, como a de duplicar o slide selecionado. Para adicionar texto nas caixas, basta clicar nelas e escrever. Caso queira acrescentar nova caixa de texto, abra a guia Inserir e clique em Caixa de texto. Desenhe a caixa no local desejado e escreva. Se você não escrever nada e quiser eliminar a caixa, tecle ESC 2 vezes. Para incluir uma ilustração, clique em um dos ícones. É possível acrescentar tabela, gráfico, elemento gráfico Smart Art, imagem de arquivo, clip art e clipe de som ou vídeo. O processo é simples. Basta clicar em um dos itens e escolher o objeto desejado. Pronto, está no slide. Sempre que acrescentar um item, salve sua apresentação. O PowerPoint salva em vários formatos. Arquivos do formato Apresentação do PowerPoint, PPTX, abrem apenas nas versões 2007 e 2010 do programa. Para abrir a apresentação em versões do Office 97 e 2003, salve em formato PPT. O formato PPTX
tem a vantagem de gerar arquivos menores do que o PPT. Além disso, quando salvamos em formato do Office 97/2003, perdemos algumas funcionalidades do 2010, como a possibilidade de editar Smart Arts. O arquivo PPTX, ao receber um duplo clique, abre o PowerPoint para edição. Se salvarmos a apresentação como modelo, ele terá o formato POTX. Quando ela estiver pronta, podemos salvá-la como apresentação de slides em formato PPSX. Assim, ao receber o duplo clique, ela será executada automaticamente. Além de salvar cada item acrescentado, podemos organizar a apresentação em seções. Esse recurso do PowerPoint 2010 ajuda o apresentador a não se perder num mar de slides. Para utilizá-lo, no painel de navegação, clique com o botão direito entre os slides em que deseja incluir uma seção. No menu, escolha Adicionar seção. Para renomear a seção, clique com o botão direito em Seção sem título e no menu de contexto, clique em Renomear seção. Dê um nome a ela e acione Renomear. Pelo mesmo menu, podemos remover ou mudar a seção de lugar. O tema que escolhemos para uma apresentação aplica-se a todos os slides. O desenho varia de acordo com o layout, mas a combinação de cores permanece a mesma. Pela guia Design, comando Cores, podemos trocar com um clique todo o conjunto de cores de uma vez só na apresentação inteira. Isso se deve ao Slide Mestre. O slide mestre também pode ser alterado. Na guia Exibição, acione Slide Mestre. A guia se transforma e traz as ferramentas de edição do Slide Mestre. Clique na primeira miniatura à esquerda. Esse é o verdadeiro Slide Mestre. As alterações feitas nele se refletem nos demais. Podemos modificar o tema do slide mestre, as cores, as fontes, os efeitos e os estilos de plano de fundo. Avalie bem cada alteração para não transformar seu trabalho num Frankenstein. Mudar o slide mestre, na verdade, é interessante em casos específicos. Quando precisamos, por exemplo, de um layout que não existe nas pré-definições. Vamos construir um slide com um título e 3 outros elementos. No painel de navegação, selecione a miniatura do layout que servirá de base para as alterações. Acione Inserir Layout.
surge nova miniatura acima da selecionada. Vamos editá-la. Clique em Inserir espaço reservado. Na galeria, escolha o item e trace o espaço correspondente no slide. Repita a operação para cada elemento. Clique com o botão direito do mouse na miniatura recém-criada e escolha Renomear Layout. Dê um nome e clique em Renomear. Agora, vamos salvar o trabalho. Acione a guia Arquivo, Salvar como. Como tipo, escolha Modelo do PowerPoint. Dê um nome ao novo modelo e clique em Salvar. Acione Fechar modo de exibição mestre. Os gráficos são uma ótima maneira de mostrar números numa apresentação. No pacote Office, desde a versão 2007, o Excel é o programa responsável pela produção de gráficos. Vamos ver a seguir como o Excel funciona em conjunto com o PowerPoint. Para construir um gráfico, o primeiro passo é escolher um tipo. Na guia Inserir, clique em Gráfico. Na caixa Inserir Gráfico, selecione um tipo à esquerda e uma das opções à direita. Clique em OK. Abre-se uma tela do Excel ao lado da do PowerPoint. Digite na planilha os dados do gráfico. Caso os dados já estejam numa planilha do Excel, copie-os e colhe-os na área de exemplo. Observe que o resultado aparece imediatamente no slide do PowerPoint. Quando terminar com os dados do gráfico, feche o Excel.
O gráfico está pronto, mas pode ser editado. Clique nele para aparecer a guia Design, Ferramentas de Gráfico. No grupo Tipo, clique em Alterar tipo de gráfico e escolha uma nova opção. Se for necessário alterar os dados, clique em Editar dados para abrir o Excel e fazer as mudanças. No nosso exemplo, temos meses no eixo horizontal e produtos nas colunas. Mudá-los de posição sem ter de redigitar os dados na planilha é simples. Clique em Selecionar dados e, na tela seguinte, acione Alternar entre linha, coluna e dê OK. A troca foi feita. É possível acrescentar títulos ao gráfico e aos eixos. Para isso, busque uma estrutura compatível na galeria Layout de gráfico. Digite os títulos nos espaços definidos para eles. Acione a guia Layout. Com as ferramentas dos grupos Rótulos, Eixos e Plano de Fundo, podemos ocultar ou alterar a forma de exibição de títulos dos elementos do gráfico. Basta escolher uma opção nos menus. Clicando em Mais opções, uma caixa de diálogo traz meios de alterar outros parâmetros de formatação. Há uma outra maneira de formatar cada componente do gráfico. Selecione a área de plotagem. No grupo Seleção Atual, clique em Formatar seleção. Na caixa de diálogo, escolha Preenchimento de gradiente. Faça os ajustes de cores e clique em Fechar. Se o resultado não agradar, clique em Redefinir para coincidir estilo. Ainda na guia Layout, há ferramentas para inserir outros elementos no gráfico. Clicando em Inserir, podemos acrescentar imagens, formas ou caixas de texto. Em Análise, dá para chamar a atenção para a variação de um dado, adicionando uma linha de tendência, por exemplo. A última guia das ferramentas de gráfico é a Formatar. Por ela, podemos mudar a cor que representa uma série de dados, dar um efeito mais interessante para o título, entre outras alterações.
As imagens ganharam novas e melhores ferramentas de edição no PowerPoint 2010. Vamos ver aqui como elas funcionam. Clique na imagem para selecioná-la. Aparecem a guia Ferramentas de Imagem e a subguia Formatar. Clicamos nela. Ampliamos o espaço de trabalho fechando o painel de navegação com um clique no X. Agora, acionamos Correções. Pelo painel, podemos ajustar nitidez, brilho e contraste. Passe o ponteiro do mouse sobre as opções para ver o resultado no slide e clique na que ficou melhor para aplicá-la. Caso as opções pré-definidas não sejam suficientes, clique em Opções de correção de imagem. Na caixa de diálogo Formatar a imagem, mova os ponteiros deslizantes para fazer o ajuste fino. Se gostou do resultado, clique em Fechar. Vamos agora calibrar as cores. Caso as opções pré-definidas não sejam suficientes, clique em Opções de correção de imagem. Na caixa de diálogo Formatar a imagem, mova os ponteiros deslizantes para fazer o ajuste fino. Se gostou do resultado, clique em Fechar. Se ficou ruim, acione Redefinir para voltar à forma original. Vamos agora calibrar as cores da imagem, abrindo o painel Cor. Por ele, é possível ajustar o nível de saturação, o tom da cor e recolorir a foto. O processo de aplicação do ajuste é o mesmo de correções. Um clique. Ainda no painel Cor, dá para experimentar outras tonalidades acionando o item Mais variações. Com a ferramenta de Definir cor transparente, clicamos nos pixels para tirar a cor. O ajuste fino é tarefa de opções de cor da imagem e dos controles deslizantes da caixa Formatar imagem. O comando Efeitos Artísticos concentra os filtros que modificam as imagens. Passe o mouse sobre as opções para avaliar o efeito. A foto pode ganhar aparência de desenho, de mosaico ou de paisagem vista através de um vidro, entre outras opções. No grupo Ajustar, há ainda recursos para compactar a imagem, deixando o arquivo menor. Acionando o ícone Alterar a imagem, podemos experimentar uma outra foto sem perder a formatação da atual. Se não quisermos mais as alterações feitas, basta clicar em Redefinir imagem. Uma das boas novidades do PowerPoint 2010 é a possibilidade de eliminar o fundo da foto. Clique em Remover plano de fundo. Uma nova guia aparece com opções para refinar e fechar a seleção do fundo. Áreas da imagem já estão selecionadas para a remoção.
Acione Marcar áreas para manter e clique nos pontos da imagem que deseja que continuem sendo exibidos. Para eliminar outras partes, escolha Marcar áreas para remover. Clique em Manter alterações para concluir o recorte. Pelo grupo Estilos de imagem, podemos aplicar um efeito de sombra, por exemplo. Em borda da imagem, aplicamos uma linha de borda colorida. Já em efeitos de imagem, produzimos alterações, como uma distorção na diagonal. Em layout de imagem, dá para combinar a foto com um elemento Smart Art. Clicamos num modelo e digitamos um texto na área correspondente. Note que surgiu a guia Ferramentas de Smart Art. Na subguia Design, pelo painel Layouts, podemos explorar outras combinações de imagem e forma. Na galeria Estilos de Smart Art, turbinamos o modelo escolhido até com efeitos 3D. Agora, na subguia Formatar, podemos alterar, aumentar ou diminuir a forma. É possível também mudar o estilo da forma e o estilo de word art. Alguns Smart Arts aceitam a inclusão de fotos. Clique com o botão direito no espaço para imagem e escolha Formatar forma. Na tela seguinte, marque Preenchimento com imagem ou textura. Você pode escolher uma textura ou clicar em Arquivo para trazer uma foto para o Smart Art. O PowerPoint 2010 inclui um comando para adicionar telas capturadas às apresentações. Na guia Inserir, clique em Instantâneo. No painel, aparecem as miniaturas das janelas abertas no micro. Ao clicar numa delas, a tela é capturada e inserida no slide. Também dá para capturar apenas uma parte da tela. Para isso, deixe aberta somente a janela desejada. Em seguida, no painel Janelas disponíveis, clique no item Recorte de tela. Pressione o botão esquerdo do mouse e marque a área. Ao soltar o botão, ela é transferida para o slide. As animações e os efeitos de transição ajudam o apresentador a conquistar a plateia, mas sem exagero. Efeitos em excesso desviam a atenção do assunto principal. Vamos começar com as animações. Selecione um item que deseja animar e clique na guia Animações. Na galeria Animação, passe o ponteiro do mouse sobre um efeito e observe como fica no slide. Clique no efeito para aplicá-lo. Para ver de novo o movimento, acione Visualizar. Se quiser remover a animação, na galeria, clique em Nenhuma. A animação pode ser modificada. Clique na seta de opções de efeito. As possibilidades apresentadas dependem do tipo de animação escolhido.
No nosso exemplo, podemos definir a direção do movimento e a forma, clicando nas opções. No grupo intervalo, definimos a ação ou o evento que vai disparar o efeito. Há 3 possibilidades. Ao clicar, requer um clique do mouse para a animação começar. Com o anterior, o início se dá com um movimento definido anteriormente. A opção após o anterior faz o efeito acontecer depois que outro terminar. Também no grupo intervalo, definimos o tempo de duração do efeito em segundos e frações de segundo. A animação pode começar imediatamente ou com um atraso de alguns segundos em relação ao evento que a dispara. Podemos fazer um objeto percorrer um trajeto pré-definido. Na galeria Animação, escolha Linhas. Depois, clique em Opções de efeito e mude a direção para a direita. Ajuste o tamanho da seta de animação para alongar o trajeto. Clique em Visualizar para assistir ao efeito. Agora vamos copiar a animação do primeiro carro nos outros 2. Acione o novíssimo pincel de animação para copiar o efeito. Clique no segundo carro para aplicá-lo. Repita a operação com o último carro. Uma boa maneira de gerenciar várias animações é acionando o painel de animação. Elas são executadas na ordem em que foram criadas. Para alterar a ordem, clique em um efeito e mova-o com as setas Reordenar. Acione Executar para ver como ficou. Pelo mesmo painel, podemos alterar os efeitos. Ao selecionar uma animação, aparece uma seta do lado direito. Clicamos na seta para abrir o menu e escolhemos a opção. Pelas setas de segundos, mudamos a duração do movimento. Dá para montar uma animação com vários objetos, efeitos e tempos diferentes. É o que faremos com as engrenagens A, B e C deste exemplo. Selecione a engrenagem A e na galeria Animação, fique com o efeito Rotação. Escolha sentido horário em Opções de efeito e na caixa Iniciar, fique com Ao clicar. Selecione a engrenagem B. Aplique o efeito rotação no sentido anti-horário e defina o início com o anterior. Na engrenagem C, que está emperrada, aplicamos o efeito vai-vem, começando após o anterior. Clique em Executar para ver como ficou. Agora vamos incluir efeitos de transição entre os slides. Abra a guia Transições. No painel de navegação, clique no segundo slide. Agora basta clicar em um modelo do grupo Transição para este slide para visualizá-lo e aplicá-lo.
Como as animações, as transições são personalizáveis. Em opções de efeito, a mudança de slide pode ser modificada. Em duração, ajustamos o tempo de exposição. Se quisermos que todos os slides se alternem do mesmo modo, clicamos em Aplicar a todos. Para eliminar um efeito, clique na opção Nenhuma. Note no painel à esquerda que o slide com transição exibe uma estrela. Para apagar todas as transições, selecione um slide sem transição e clique no botão Aplicar a todos. A estrela só não desaparece dos slides que têm animações. No grupo Intervalo, observe a área Avançar slide. Nela, definimos se a mudança para o slide seguinte será determinada pelo clique do mouse, que é o padrão, ou se ocorrerá automaticamente. Nesse caso, é preciso definir um intervalo de tempo. O PowerPoint 2010 incluiu transições de efeito 3D e conteúdo dinâmico, como ondulação e cubo. Em vez de apenas dissolver um slide e apresentar o próximo, essas transições geram movimentos como se o conteúdo dos slides girasse numa órbita ou abrisse uma janela, por exemplo. Incluir áudio e vídeo no PowerPoint 2010 é bem simples. No nosso exemplo, acrescentaremos um som ao telefone. Acione a guia Inserir e clique em Áudio. No menu, escolha Áudio de Clipart e no painel que se abre, clique em Telefone. Surgem um alto-falante, os controles de execução e a guia Ferramentas de áudio. Abra a subguia Reprodução. Em Iniciar, escolha automaticamente para o som tocar assim que o slide for exibido. Se quiser que toque mais de uma vez, marque a caixa Repetir até parar. A repetição só será interrompida com um clique no slide. Acione Executar para avaliar o resultado e o volume. O volume de som pode ser ajustado tanto pelas opções da guia Reprodução quanto pelos controles do slide. Se não quiser que o ícone do alto-falante seja exibido, marque a caixa Ocultar durante a apresentação. Caso você queira tocar música durante toda a apresentação, selecione o primeiro slide. Na guia Inserir, escolha Áudio do arquivo. Indique o arquivo. Depois, na subguia Reprodução, caixa Iniciar, escolha Executar entre slides. Quando a música é mais longa do que o necessário, dá para cortar um trecho. Para isso, acione Cortar áudio. Na caixa de diálogo, arraste o marcador verde para definir o início e o marcador vermelho para determinar o fim. Clique em OK. A música pode começar baixinho,
aumentar o volume gradativamente e ir baixando no final. Fazemos isso alterando a duração do esmaecimento. Em Fade In, definimos o tempo do aumento gradual de volume na entrada do som. E em Fade Out, o tempo de redução do volume no final da música. O procedimento para inserir um filme é idêntico. Acione Inserir Vídeo, Vídeo do arquivo. Indique o arquivo. Em Reprodução, escolha se deseja a execução automática ou provocada por um clique. Pela mesma subguia, você pode calibrar o volume, definir tempo de esmaecimento e cortar o filme. Acione o botão Cortar Vídeo. Na janela de edição, você pode executar o clipe em andamento normal ou fazê-lo avançar ou retroceder quadro a quadro. Assim, fica mais fácil localizar os pontos de início e término do trecho desejado. Arraste os marcadores para esses pontos e dê OK. Reveja o trecho para conferir a edição. Mesmo num trecho mais curto, há pontos interessantes a destacar. No PowerPoint 2010, é bem fácil marcar esses pontos para localizá-los rapidamente durante a apresentação. Basta executar o filme e, no ponto desejado, clicar em Adicionar indicador. Se quiser eliminá-lo, clique em Remover indicador.
Agora vamos explorar a subguia Formatar. No grupo Ajustar, há ferramentas para corrigir brilho e contraste e mudar toda a cor do filme. Em estilos de vídeo, podemos aplicar efeitos normalmente aplicados a imagens estáticas, como moldura e distorção. Clique na opção para aplicá-la. Nada impede que você transforme sua apresentação inteira em vídeo. Acione Arquivo, Salvar e Enviar, Criar vídeo. Nele você pode escolher o tamanho do filme: grande, 960 por 720 pixels, médio, 640 por 480 e pequeno, 320 por 240. Indique também se deseja incorporar narrações de voz. Clique no botão Criar vídeo. Em versões anteriores do PowerPoint, era possível embutir vídeos da internet nas apresentações, mas eram necessários alguns truques. Agora o recurso está no menu. Selecione o slide e na guia Inserir, clique na seta do botão Vídeo. Escolha a opção Vídeo do site.
Abre-se a caixa Inserir vídeo do site. Para adicionar um clipe do YouTube, por exemplo, vá à página do YouTube e clique no botão Incorporar. Copie o código que surge e cole-o na caixa de diálogo do PowerPoint. Clique em Inserir. O espaço do vídeo embutido aparece no slide. Para assistir ao clipe sem iniciar a apresentação, clique nesse espaço e na guia Ferramentas de vídeo, acione o botão Executar. Assim que o vídeo carregar, clique no controle Executar do slide. Você pode incluir clipes de outros sites que também permitam a incorporação dos vídeos.
Vários autores podem editar uma única apresentação ao mesmo tempo. Esse recurso do PowerPoint pode ser usado numa rede de empresa com o servidor Microsoft SharePoint ou pela internet no site Windows Live. Em ambos os casos, todos os autores precisam usar a versão 2010 do programa. No nosso exemplo, editaremos uma apresentação salva no Windows Live por outra pessoa. Na nossa página do site, clicamos no nome do arquivo compartilhado. A apresentação abre-se no navegador. Acionamos a opção Abrir no PowerPoint para trabalhar no arquivo armazenado na web. Antes de o arquivo ser aberto, pode aparecer um alerta de segurança. Verifique os nomes do arquivo e do site e dê OK. O PowerPoint carrega a apresentação. Uma notificação aparece na barra de status, indicando que outro autor está trabalhando no mesmo arquivo. A barra de status indica o número total de coautores trabalhando na apresentação no momento. Clique no número para ver o nome deles. No painel de navegação, um pequeno ícone aparece na miniatura de slide, indicando que um coautor está fazendo alterações nesse slide. Clique no ícone para ver o nome dele. Há outra maneira de ver os nomes dos coautores. Clique na guia Arquivo e em Informações. Os nomes deles aparecerão no painel do meio. Para se comunicar com eles por e-mail ou mensagem instantânea, clique em Enviar mensagem e escolha a opção. Quando outro autor salvar as alterações dele, o PowerPoint notificará você com a mensagem Atualizações disponíveis na barra de status. Para vê-las, clique na guia Arquivo e em Informações. Em seguida, em Atualizações de documento disponíveis, clique em Salvar. Para ver as alterações dos outros autores, clique em Revisar alterações na caixa de diálogo. Abre-se a guia Mesclar, exibindo o slide alterado. Abre-se também o painel Revisões, que lista as mudanças realizadas no slide em exibição. Podemos usar os botões do grupo Resoluções
para mostrar as alterações seguintes e anteriores feitas por outros autores e aceitá-las ou rejeitá-las. É possível rejeitar a última ou todas as mudanças feitas no slide atual ou em toda a apresentação. No modo de exibição Mesclar, não é possível agregar novas atualizações de outros autores nem carregar alterações no Windows Live. É preciso concluir a revisão clicando em Fechar modo de exibição de mesclagem, que salva automaticamente suas alterações no servidor do site. Se você tem uma conta no Windows Live e quer enviar uma apresentação para o site diretamente do programa, abra a guia Arquivo. Escolha Salvar e Enviar e clique em Salvar na web. Espere o programa encontrar sua conta no site. Defina se o arquivo vai para uma pasta pessoal ou compartilhada e clique em Salvar como. Na caixa de diálogo, nomeie o arquivo e clique em Salvar. Pronto! Agora é só esperar o servidor carregar o arquivo.